Dia 21 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Desperte, levante-se. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Uma pergunta a você nesse dia 21 de abril. Como tem estado a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Como tem estado a sua vida de oração? Você sabe que Deus quer e Ele sempre fala conosco, mas Ele quer que exista um comprometimento da nossa parte em buscar a Ele. Quando você tem interesse em uma pessoa, você se dedica a essa pessoa. Você que é casado, você que é casada, sabe do comprometimento que você tem com o seu cônjuge. Você que é pai, você que é mãe, sabe do compromisso que você tem com os seus filhos. Da mesma forma, Deus deseja que você tenha um tempo especial dedicado diariamente a Ele. Como você lida com os seus planos e com os seus projetos? Você tem colocado Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que você tem feito ou você tem optado por estar ansioso, estar ansiosa, muitas vezes se preocupando com algum boleto, com alguma conta, com alguma questão ligada à sua saúde? A palavra do Senhor fala que Deus enviou Jesus e que Ele levou as nossas dores quando Ele entregou a sua vida por nós. E a mensagem de hoje traz como título: Desperte, levante-se. Será que você tem estado num sono espiritual, onde você vive a sua vida querendo tomar as suas decisões, onde você fica sobrecarregado, sobrecarregada? No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus disse: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou, em outras versões está escrito assim: e eu vos darei descanso. Jesus prossegue dizendo: tomem o meu jugo. Ou seja, o jugo era uma estrutura de madeira que colocavam sobre os bois para que eles pudessem andar emparelhados para lavrar a terra. E Jesus estava usando essa figura para dizer assim: as cargas que vocês estão carregando muitas vezes estão pesadas, porque vocês não confiam em mim e não vêm até mim. Então ele disse: tomem o meu jugo, porque o meu fardo é suave e é leve. Que nesse dia você possa tomar o fardo que é de Jesus, porque o fardo de Jesus é suave e é leve, porque Ele quer entregar a você paz, confiança, alegria e força, que você possa se despertar nesse dia, se levantar de uma angústia, tristeza, abatimento, preocupação, colocando tudo nas mãos do Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 13, está escrito que o rosto alegre embeleza o rosto. O rosto alegre traz embeleza, traz alegria, mas a tristeza abate até os ossos. E
Esse texto de Provérbios, no capítulo 15, está dizendo que você tem uma decisão, que você pode acordar e optar por se entregar à tristeza, e se você fizer isso, isso vai consumir você, ou você pode optar pela alegria. E essa questão você pode pensar assim, mas eu não entendo. Eu acordei e eu estou ali com meu coração triste. Mas a Bíblia fala que você pode tomar uma decisão. Você pode despertar e dizer: eu não vou me deixar abater. Eu não vou caminhar nessa tristeza. Eu não vou viver nessa frequência. Mas eu vou me despertar e vou buscar ao Senhor e Ele me ajudará. Encerrando essa introdução, lá no Salmo 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, Deus é o nosso refúgio nas horas de angústia, nas horas em que você precisa de um socorro, é Ele que é o nosso refúgio e Ele também é a nossa fortaleza. É Ele que dá força e Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. O versículo 10 desse mesmo Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então o Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo: eu continuo sendo Deus. Serei exaltado entre as nações. Se você despertar, se levantar e buscar a Ele, Ele será exaltado entre as nações. Ou seja, Ele mostrará a glória dele e você contará o testemunho, os testemunhos, na verdade, porque o Senhor ele toma todas as causas que você põe nas mãos dele. Ele continua sendo Deus. Então desperte e levante-se. Vamos ler aqui o devocional de hoje. É provável que em alguns dias você desperte durante a noite sem o despertador tocar. Isso acontece porque seu corpo entende que você descansou o suficiente. Outros dias, sem o auxílio do despertador, você se atrasaria, pois o cansaço é tamanho que leva à sensação de que as horas de sono foram insuficientes. No entanto, existem muitas pessoas dormindo, enquanto a vida se esvai como a água derramada de uma torneira aberta. É tempo de despertar, erguer-se e clamar ao Senhor para que derrame a glória dele sobre você, pois ele tem poder para enterrar o seu passado e reacender a chama da vida em você. Aqui nesse parágrafo que nós lemos, muitas pessoas ficam presas às coisas do passado, ficam carregando mágoas, dores no coração por coisas que já passaram. O convite hoje, quando a mensagem fala desperta e levanta-te, é ressignifique. Ressignificar é dar um novo significado ao que aconteceu. Então, se alguém disse uma palavra, você pode dizer hoje: o Senhor coloca força no meu coração e eu perdoo essa pessoa. Eu posso perdoar essa pessoa. Eu posso orar por essa pessoa. Imagine se Jesus, quando estava sendo crucificado, ficasse guardando ira, mágoa. Ele nos deixou um exemplo. Ele orou a Deus, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Quem sabe a ressignificação
depende de você entender que a pessoa que magoou você deu o melhor que ela podia, que nos limites dela, no que ela aprendeu, no que ela viveu, no que ela estava vivendo naquele momento em que ela te disse uma palavra ou fez algum mal a você, era o melhor que ela podia fazer. Ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas falhas, todos nós temos nossos defeitos e muitas vezes nós exigimos das pessoas que nos tratem de uma forma que elas não conseguem em razão dos limites delas. Pensar a respeito dos limites da pessoa que te falou alguma palavra ou que magoou você pode ajudar você a entender: essa pessoa não tinha como fazer melhor. Essa pessoa decidiu, não quis fazer melhor. Mas eu posso decidir seguir livre, eu posso decidir sair desse túmulo, dessa mágoa, porque a mágoa que você carrega é um túmulo, é uma sepultura que coloca você para baixo, que coloca você acorrentado, acorrentada, com uma algema presa com essa pessoa. Essa pessoa que te fez algum mal no passado, será que ela lembra de você ainda hoje? Enquanto você carrega essa algema preso com essa pessoa nem lembra mais de você. Então, ressignifique. Pense, não faz sentido eu ficar preso com essa pessoa. Abra essa algema, solte esse cadeado, essa corrente e siga em frente. Avançando aqui na leitura, assim como em um carro o espelho retrovisor é muito menor que o para-brisas, precisamos deixar o passado no lugar dele para nos ensinar, sendo apenas um ponto de referência em nossa jornada. Devemos ter os olhos voltados para o futuro, pois é para lá que vamos. E não vamos sozinhos, pois o nosso Deus Pai nos conduz. Quando não estamos focados nos propósitos de Deus, nós ficamos perdidos e desorientados. É como se nossa vida fosse um barco à vela. Se o capitão não sabe a direção em que deve seguir, é melhor recolher as velas do que navegar sem destino. Talvez você esteja exatamente assim neste dia. Se essa é a sua realidade, eu o desafio a entregar a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Mesmo que venham as tempestades, você não precisa se preocupar, pois Ele cuidará de você. A frase de hoje é: em vez de falar sobre os seus problemas para todo mundo, fale com Deus. Lendo mais uma vez, em vez de falar sobre os seus problemas para todo mundo, fale com Deus. Hoje é o dia 111 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 48 e a palavra de hoje é despertar. Que você hoje possa despertar a sua fé, a sua confiança no Senhor. E agora faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração, você pode confessar que quer que Jesus seja o Senhor da sua vida e o seu Salvador. Senhor, porque Ele vai tomar a direção, vai guiar você para o caminho de paz e de salvação.
Salvador, porque ele morreu na cruz por todos nós para nos dar o perdão dos pecados. Quando você recebe o perdão dos seus pecados, Deus coloca em você o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, a presença dele em você. E o Espírito Santo te ajuda e guia você no caminho até o céu. E quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu, está lá em Apocalipse no capítulo 20. O último livro da Bíblia fala que no livro da vida estão os nomes dos que aceitaram a Jesus e que vão herdar o reino de Deus. Então, se você ainda não fez essa oração, ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração agora. Declare essa oração juntamente comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Ore somente a Jesus. Ele já morreu por todos nós e ele ouve as nossas orações e responde sempre. Procure uma igreja onde você possa participar dos estudos da Bíblia para conhecer mais a respeito dos planos de Deus e participe das reuniões de oração para que você possa conversar mais com Deus e ter as respostas dele. Você pode orar na sua casa. Reserve um espaço para que você possa falar com ele sempre, todos os dias. Ele vai responder as suas dúvidas e as suas questões. Fale com ele. Como ele fala com você? Ele dá um toque no seu coração. Você vai sentir no coração a voz dele quando você falar com ele, perguntar a ele aquilo que você precisa como resposta nesse momento na sua vida, ele vai dizer a você. Vai dizer a você o que você deve fazer, o que você precisa fazer. Então busque a Deus e ele dará a direção. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é aquele que levanta todos aqueles que confiam no Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse dia. Pedimos que o Senhor venha despertar aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão abatidos e que estão pensando em desistir. Eu peço que hoje o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha que trabalha na tua obra, no teu reino, e que está orando e dizendo: Senhor, eu não aguento mais e eu quero que o Senhor me remova, me tire dessa posição, porque as pedradas têm sido muitas. Eu peço que o Senhor fortaleça esse teu filho, essa tua filha, e o Senhor diz para essa pessoa que ele está à frente, que foi ele que levantou você e que você prossiga, porque eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo o Senhor. Olhe as feridas que me fizeram e foram por amor à sua vida, então eu confio em você para que você prossiga e leve avante a minha mensagem. Assim diz o Senhor para você nesse dia, você que está pensando em desistir daquilo que Ele colocou na sua mão. Senhor, agora eu oro pedindo que o Senhor dê força para que possamos seguir avante, que todos reunidos em Teu nome possamos vencer as guerras espirituais, os ataques que vêm sobre as nossas mentes, muitas vezes dizendo que não podemos, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor esqueceu, que o Senhor não lembra mais, que não haverá resposta, que no nome de Jesus todas essas fortalezas
que vêm das trevas sejam derrubadas pelo teu poder. Eu declaro que haja libertação dos vícios, que haja cura dos traumas passados, que o Senhor derrame sabedoria e ressignificação das coisas que ficaram para trás. Que o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha a quebrar as algemas, a abrir as chaves para soltar as coisas do passado e que possam olhar para frente, porque o Senhor tem um futuro belíssimo na vida de todos os que confiam no Senhor. Pedimos que o Senhor acalme as tempestades daqueles que precisam resolver problemas financeiros, na saúde, e que o Senhor venha curar e levantar aqueles que precisam de força e graça nesse dia. Assim oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e damos glória ao Senhor, sempre e sempre. Amém. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Dê glória ao Filho, porque Ele aceitou assumir o nosso lugar e morrer, nos dando salvação. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos ajuda e nos acompanha todos os dias. Dê glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 48. Esse salmo nos fala sobre a grandeza do Senhor, nos fala sobre a beleza do Senhor, nos fala que o Senhor nosso é muito grande, que Ele é muito belo e que Ele tem todo o poder, que Ele quebra as naus de Tarsis. Tarsis era uma cidade que tinha uma força e uma inteligência muito grande na construção de navios. Mas esse Salmo 48 vai dizer que ele quebra as naus de Tarsis. Significa que ele tem poder para destruir tudo aquilo que pode ser terrível e forte contra nós. E esse salmo fala que Deus é benigno. Significa que ele sempre tem o bem reservado para aqueles que confiam nele. E ele se encerra dizendo que esse Deus, que é muito grande, que é muito belo, que derruba as naus, os navios de Tarsis, que representa que ele tem toda a força para vencer tudo que se abate contra o seu povo, sempre será o nosso Deus. Então vamos ler aqui esse salmo que fala sobre essa grandeza de Deus e sobre a beleza de Deus, sobre os que confiam nele. Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. O povo aqui de Israel tinha no monte Sião um lugar especial. Esse monte Sião é o monte que fica em Jerusalém, onde o povo de Israel adora a Deus. Então, você vê esse monte Sião sendo citado muitas vezes nos Salmos. Eles falam que esse lugar, o versículo 2 aqui, ele é formoso de sítio e a alegria de toda a terra. Significa, quando estamos lá no Monte Sião, esse lugar, que é o lugar em que estamos na presença de Deus, especial, reservado para Deus, é o lugar que é belo. É um lugar que traz alegria sobre toda a terra. Você pode fazer esse lugar de alegria no seu quarto, na sua sala, no lugar que você reserva e dedica para falar com Deus. Esse lugar, que é o lugar em que você fala com Deus, é o lugar em que Ele fala com você. É o lugar que vai trazer a alegria sobre você. Versículo 3.
Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Deus é conhecido como um alto refúgio. Se você estiver em angústia, Ele leva você para o alto. Ele traz o descanso para a sua vida. Verso 4: Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento, com um vento oriental. Então, aqui do versículo 4, o 5, o 6 e o 7, nós vemos aqui que podem se levantar reis. Reis fala de pessoas poderosas, que têm força. Podem se levantar reis. Eles podem passar juntos. Mas no versículo 5, quando eles veem o Senhor, eles ficam maravilhados. Eles ficam assombrados e eles se apressam em fugir. Quando pessoas que têm algum tipo de poder imaginam que podem fazer o mal contra os que confiam em Deus, veem a força de Deus, eles ficam maravilhados com a grandeza e a força de Deus e fogem. O versículo 6 fala: tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. O 7, tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Então, por mais que sejam fortes aqueles que querem se opor aos filhos de Deus, Deus os abate com um vento só. Versículo 8: Como o ouvimos, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Então o versículo 8 está dizendo: assim como nós ouvimos a respeito do poder de Deus, da grandeza dele, da beleza dele, assim nós o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Essa cidade aqui que o salmista está falando é nesse lugar em que eles estavam buscando a Deus. E, repetindo, essa cidade pode ser o seu lugar de oração. Você pode fazer desse lugar em que você busca a Deus uma cidade forte, uma cidade segura, um lugar em que você busca Ele e Ele responde você. Versículo 9: lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Nós destacamos esse versículo 9 porque esse versículo 9 fala que nós temos motivos para lembrar. Quando você lembra de alguma coisa, fala a respeito de algo que você já viveu, que você já experimentou. Então, lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Quantas coisas Deus já fez e que você pode lembrar hoje e dizer a Deus obrigado, porque Ele já fez e já mostrou a benignidade, o bem, no meio da sua vida. Versículo 10: segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Então esse versículo 10 está dizendo: o nome de Deus é grande. Então, conforme é o teu nome, ó Deus, o teu nome, conforme o teu nome é grande, assim é o teu louvor. O louvor a Deus vai até aos confins da terra, chega em todos os lugares da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Podem ter recusado justiça a você, mas quando você vai até Deus, a grandeza de Deus, cujo louvor vai até os fins da terra, a mão direita dele está cheia de justiça para trazer justiça para você que sofreu uma injustiça. 11. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Esse monte Sião, repetindo, é o lugar em que o povo de Israel adora a Deus.
Então você vê muitas referências ao Monte de Sião no livro de Salmos. Então ele está dizendo: alegre-se o Monte de Sião, alegrem-se as pessoas que sempre se socorrem de Deus. O Monte Sião, o Monte de Sião, é o lugar onde eles iam buscar a Deus. Então alegre-se todos aqueles que têm esse Monte de Sião, esse lugar secreto de oração com Deus. Alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. As filhas de Judá, ele está se referindo às pessoas que moravam ali em Jerusalém. E o Monte de Sião fica em Jerusalém. Então ele está dizendo: alegrem-se todas as pessoas que confiam nos juízos de Deus. Deus é um Deus que faz juízo, que faz justiça. Versículo 12: rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Versículo 13: notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Esse versículo 12 e 13 está dizendo: prestem atenção em tudo que Deus faz aqui em Sião. Em outras palavras, prestem atenção a tudo aquilo que ele tem feito para contar para as próximas gerações. Veja o versículo 13: notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Prestem atenção em tudo que Deus tem feito, para vocês poderem contar para as próximas gerações. Porque este Deus é o nosso Deus, para sempre. Ele será nosso guia até a morte.